começamos o nosso curso de eletromagnetismo analisando campos elétricos independentes do tempo, ou seja, campos estáticos. Estávamos lidando com a eletrostática. Em seguida, fizemos uma breve análise de campos elétricos com dependência temporal, quando analisamos corrente elétrica. Tratou-se da eletrodinâmica. Até o momento, estávamos analisando o campo elétrico. Vamos ingressar em nossa terceira etapa do curso e começar a falar de campos magnéticos. E assim como fizemos com o campo elétrico, vamos começar falando de campos independentes do tempo, ou seja, da magnetostática. Para começar, vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos até o momento. Nós analisamos os fenômenos referentes à eletricidade. Quando falamos de eletricidade, falamos da fonte da eletricidade, que é a carga elétrica. Esta carga ocorre em dois tipos que são separáveis. Nós temos cargas positivas e negativas e conseguimos ter em um ponto um objeto carregado positivamente apenas e em outro um objeto carregado apenas negativamente. Esses tipos separáveis exercem entre si forças de atração ou repulsão. E, além disso, a carga elétrica é quantizada. Nós temos um valor mínimo de carga elétrica e todos os objetos carregados são carregados em múltiplos inteiros deste valor que nós chamamos de E, que é a carga elementar. E esta carga responde a forças de atração e repulsão, e vimos que esta força é proporcional ao produto de duas cargas, é uma força de caráter central, portanto, ela obedece à conservação do momento angular. Trata-se de uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre essas cargas, que nós chamamos de R, então ela é inversamente proporcional a R2. Trata-se de uma força conservativa. Nós podemos associar a esta força uma grandeza chamada energia potencial, a partir da qual nós podemos obter a força vetorialmente, e trata-se de uma força paralela ao seu campo. E a origem histórica do fenômeno da eletricidade está relacionado ao atrito, chamado, como nós vimos, efeito âmbar. Verificou-se que o atrito de certos objetos, como por exemplo o próprio âmbar, vidro com lã, fazia com que o vidro atraísse pedaços pequenos de outros materiais. Então, nós temos aqui uma recapitulação básica sobre a eletricidade. E vemos que da carga elétrica nós definimos uma força. A partir desta força, nós definimos um campo elétrico. E, a partir deste campo, nós obtemos um potencial. Tendo este quadro em mente, vamos fazer uma análise agora do magnetismo, antecipando certos aspectos que veremos nesta parte do curso. Nós temos que, com relação aos campos magnéticos, ou seja, ao magnetismo, nós também temos fontes de campo magnético
Essas fontes são constituídas por cargas elétricas em movimento. Como nós vimos, cargas elétricas em movimento constituem corrente elétrica. Ou nós podemos ter como fonte do magnetismo os polos de um ímã, que provavelmente constitui a primeira manifestação de magnetismo que nós tivemos em nossa história. Assim como na eletricidade, nós também possuímos o que nós podemos chamar de cargas no magnetismo. Na verdade, nós preferimos, neste caso, falar em monopolos. Essas cargas são de dois tipos também, assim como na eletrostática, porém esses tipos são não separáveis. Nós analisaremos isso em detalhes logo adiante. E essas cargas também obedecem a forças de atração e repulsão. Lembrando, o fato de as forças associadas à eletricidade e ao magnetismo serem de tipos atrativos e repulsivos não quer dizer que isso seja algo universal na natureza. Lembre-se da força gravitacional. Ela é apenas atrativa. E podemos falar também de origens históricas. Nós temos aqui de lidar com algumas lendas. Conta-se que um certo pastor chamado Magnes estava cuidando de suas ovelhas quando ele percebeu que os pregos que constituíam suas sandálias eram atraídos por um certo tipo de pedra. Isso aconteceu há milênios e esse fenômeno foi atribuído a alguma manifestação de vida, que aquela pedra teria algum tipo de alma que estaria atraindo os pregos da sandália do nosso pastor. Este fenômeno ocorreu em uma região chamada de Magnésia, que se encontra na Ásia Menor, já pertenceu à Grécia e também à Turquia. Devemos nos lembrar que as fronteiras nessa região são bem volúveis. E hoje nós sabemos que esta pedra, que foi então denominada de magnetita, é, na verdade, o óxido de ferro. É um ímã. Temos aqui o nosso quadro qualitativo histórico. No caso do campo magnético, nosso caminho físico será primeiro lidar com as fontes do campo. Em seguida, nós definiremos não a força, mas o campo. E a partir do campo magnético, nós vamos definir uma força. Seguindo um caminho análogo ao do campo elétrico, nós vamos começar com a magnetostática. Ou seja, vamos lidar com campos magnéticos independentes do tempo. Ou seja, estamos aqui lidando com correntes elétricas constantes, que também não variam no tempo. Campos magnéticos, como nós vimos, exercem forças sobre correntes elétricas e ímãs. Mesmo no caso dos ímãs, nós podemos explicar essa interação em termos de correntes elétricas atômicas. Nós temos acesso a um ímã gigantesco, que é exatamente o nosso planeta, o planeta Terra. E isso está relacionado ao funcionamento da bússola. Vamos representar aqui o nosso planeta. Nosso planeta Terra executa um movimento de rotação em torno de um eixo que define os polos norte e sul geográficos. Essa é a direção do nosso movimento de rotação, de oeste para o leste. Porém, se nós pegarmos uma bússola, sua agulha não apontará para o norte geográfico.
mas sim para uma direção um pouco diferente, que é o chamado sul magnético. Atualmente, este ponto se localiza no Canadá, mas estudos recentes indicam que ele está se deslocando e, mais ainda, existem registros geológicos que indicam que o sul e o norte magnético já passaram por inversões abruptas ao longo da história do nosso planeta. E representando mais uma vez a Terra, nós temos o nosso eixo norte e sul geográficos, e com o eixo norte e sul magnéticos, nós podemos definir linhas de campo magnético. Convencionalmente, as linhas de campo magnético se originam no polo norte magnético e terminam no polo sul. E nós designamos por H este campo magnético. Então nós temos que as linhas de campo magnético fecham-se em si mesmas e possuem o sentido norte e sul magnéticos. Vamos então pegar um ímã menor do que nosso planeta, o ímã mais fácil de nós manipularmos como um todo. Quando pegamos um ímã em barra, nós temos os polos norte e sul e linhas referentes ao campo magnético gerado. Nós temos entre polos opostos, ou seja, polos norte e sul, uma interação atrativa. Enquanto que para polos semelhantes, sul, sul, norte, norte, uma repulsão. Ou seja, se nós aproximamos dois ímãs por polos opostos, nós teremos aqui uma atração. Enquanto que, se nós aproximamos o ímã por seus polos semelhantes, nós teremos repulsão. E, como nós falamos, nós não detectamos os polos sul e norte de um ímã em separado. Se, por um acaso, eu tenho um dado ímã e eu parto este ímã, nós teremos o surgimento de novos polos sul e norte em cada pedaço. No início do século XIX, nós tivemos os estudos de Hans Christian Ørsted e André-Marie Ampère, que verificaram que correntes elétricas geram campos magnéticos. Temos aqui a célebre experiência de Ørsted, onde ele verificou que um fio conduzindo corrente elétrica provocava a deflexão da agulha de uma bússola. Ou seja, se eu tinha um arranjo experimental, um filamento que era ligado a uma bateria, vamos designar aqui um dado interruptor que está aberto, e eu tenho a agulha de uma bússola alinhada com o nosso filamento. Quando eu ligo este interruptor, eu tenho uma formação de corrente elétrica e a agulha da nossa bússola tende a se defletir. Isso ocorre porque a corrente elétrica está gerando um campo magnético que está interagindo com o campo magnético da nossa bússola. E nós podemos definir, no caso, um sentido para o campo magnético dado pela regra da mão direita.
Essa regra consiste no seguinte: vamos supor que este filamento conduz a corrente, no nosso caso, da esquerda para a direita. Vou considerá-lo como sendo a minha caneta. A regra da mão direita nos diz que, para descobrir o sentido do campo magnético, eu pego a minha mão direita como se fosse envolver este filamento, alinho o meu polegar com o sentido da corrente e os meus demais dedos fornecerão o sentido do campo magnético. Ou, se nós víssemos de frente este sistema, virando, vemos que meu polegar aponta no sentido da corrente, os meus dedos estão apontando no sentido anti-horário. Esta foi a nossa introdução qualitativa ao campo magnético.